Aleluia, glória a Deus. Todo mundo acordado? Então tá bom, né? Quem está dormindo aí? Lógico, quem está dormindo não vai se manifestar nesse momento, né? Então faz o seguinte, se você tem um irmão dormindo aí do lado, fala para ele assim, acorda. Olha o irmão te julgando, já falando que você está dormindo, né? Você está acordado aí, tá vendo? Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração? É uma verdade para você que toda honra e toda glória é para o Senhor? É uma verdade para você que Ele é invencível? Ou você crê num Deus morto que não ressuscitou, que não venceu a morte? Claro que não. O nosso Deus venceu a morte. O nosso Senhor venceu a morte, para que eu e você hoje tivéssemos vida. Então, da próxima vez que você tiver a oportunidade de dizer isso com toda a tua vontade, não tenha vergonha. Porque da vergonha, da verdade, não se tem vergonha. Cante com toda a tua vontade, com todo o teu desejo, todo o seu coração, para que o inferno escute, para que chegue lá no inferno, a tua voz chegando lá para os demônios, falando que o Senhor, porque Ele sabe que é verdade, que o nosso Senhor venceu a morte, e Ele está vivo, e Ele está vivo, e é por causa disso que hoje eu e você estamos aqui. Coloque a mão nos seus corações, melhor, cada um coloca no seu, né? Não vai colocar a mão no coração do irmão aí, não vai ficar estranho, né? Coloca a mão no seu coração aí. Olha, você não veio aqui para me ver, você nem sabia que eu ia pregar, você provavelmente pensa assim, o pastor foi pro Brasil, o que você veio pregar hoje? Deve ser o pastor Dante, você nem sabe. Mas você veio aqui porque Deus tinha um propósito para a tua vida. Deus não te chutou da cama simplesmente para você chegar aqui, encher sua barriga por causa que o Michel vai fazer hambúrguer hoje e ir embora. Não foi por causa disso. Você nem sabe por que você está aqui hoje. Às vezes veio para bater um cartãozinho em ponta ali, como se fosse trabalhar e receber o seu salário no fim do mês. Mas Deus sabe por que você veio, porque foi Ele que te trouxe. Então, já que você está aqui, meu irmão, sai com tudo que você pode sair daqui, tudo que Deus tem para você. Então olha, se você está com sono, ora para o Senhor, fala, Senhor, tira meu sono. Se você está com, sei lá, com ansiedade, Senhor, acalma o meu coração. Se de repente você é imperativo, não consegue prestar atenção em nada, fala, Senhor, pelo menos só nesses 40 minutos, né? Deixa eu prestar atenção na palavra. Toma conta da minha cabeça, do meu cérebro, do meu ser. Mas que você possa absorver tudo que o Senhor tem para você aqui hoje. Amém? Então feche seus olhos e ore por você. E ore por você, não é por mim não, ore por você. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte para que a gente tivesse vida. Pai, hoje nós estamos aqui para receber a sua palavra. Então, Pai, eu te peço, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor. E que, meu Paizinho, que nós possamos ter os nossos ouvidos para ouvir. E a tua palavra venha trazer em nós transformação, mudança. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pode se assentar. Olha, aleluia, glória a Deus. A voz está falhando, né? A idade, né? Muito novo. Glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado e fala assim para ele: por favor, não me atrapalhe. Ok? Então, coloca aí sua atenção agora, né, no modo avião, tá? Você não vai mais receber ligação do lado de ninguém, né, nem vai ser cutucado por ninguém. Que você possa prestar atenção na palavra do Senhor. Amém?
Antes de mais nada, um abraço do pastor Adriano e da pastora Cátia. Chegaram bem lá no Brasil, graças a Deus. Falei, pastor, pelo amor de Deus, você não inventa de não vir, hein? Não voltar não. Né? Mas já chegaram lá, já teve uma conferência destino lá do Thiago Brunet, já no mesmo dia, eu fiquei imaginando, né, o fuso horário, né, coitado, né, mas já acabou também, no domingo agora o pastor já vai estar na igreja de São Paulo, ministrando, né, na Missão Apoio de São Paulo, né, provavelmente daqui a alguns dias ele deve descer para o CREI, acho que vai ter conferência, congresso jovem lá também, e o pastor vai participar, então não se preocupe, tá? Você que está achando que o pastor foi de férias para o Brasil, pode ter certeza que ele não foi não, tá? Ele foi trabalhar. Deus nunca deixa a gente de férias quando a gente quer receber, né? Porque Deus fala com a gente de maneiras que a gente às vezes não entende, né? Desde que a gente esteja apto a escutar. Vocês estão aptos a escutar hoje? Amém? Então, se minha voz falhar, você me avisa, que eu repito, não tem problema. Então, antes de a gente entrar na palavra, lemos o versículo, eu coloquei um tema, geralmente eu não coloco tema, né? E o tema de hoje seria Jeová Jirê, o Deus que provém, o Deus da provisão, tá? Então nós vamos ler um bom versículo. Se você não leu nenhum capítulo da Bíblia hoje, né? Não vamos ler o capítulo inteiro, vai dar quase. Nós vamos ler uma boa parte da palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 até o 19. Gênesis 22, 1 ao 19. Vai passar na televisão? Se não passar, não tem problema. Então, se de repente você está sem uma Bíblia aí, junta dessa vez com o irmão do seu lado aí, para que você possa acompanhar conosco. Gênesis 22, 1 ao 19. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. A outra parte eu não vou falar, que a outra parte eu levei bronca uma vez quando eu falei. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o céu bradou pela segunda vez, e o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e a areia na praia do mar. A tua descendência, pois, possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aleluia, glória a Deus. Você viu, depois de tudo isso, né? Abraão foi lá na prefeitura de Berseba e colocou o Dilminho dele lá, fixou residência, né? Não podia perder a piada, gente. Eu fico imaginando aqui, nessa passagem, como deve ter sido difícil para Abraão fazer tudo isso. Ou às vezes não, né? Para ele de repente foi fácil, né? Porque se você olha aqui, na passagem que a gente acabou de ler, não fala assim, ele pegou o seu carro 10 horas da manhã, né? Passou no Combine, comprou as coisas que ele precisava, foi no Home Center comprar o carvão, né? Pegou uma faquinha lá no coxo, daquelas de açougueiro, né? Bonita, né? E subiu, né? De bondinho até um monte mais alto para imolar o seu filho, né? Ele acordou de manhã, de madrugada cedo, pegou o jumento, né? Preparou, teve que preparar as coisas antes, né? Depois de 3 dias que eles foram ver o monte, certo? Imagina só, gente, você, né, numa situação como essa, 3 dias caminhando ali com o seu filho, né? Não foi de Shinkansen que eles foram, né? 3 dias caminhando ali com o seu filho, e sabendo que você teria que subir naquele monte, e iria imolar, matar, oferecer o seu filho como um holocausto, certo? Eu não sei como ele ia fazer, mas eu sei que algumas vezes a gente vê na palavra do Senhor que o holocausto, para ser oferecido, ele tinha que imolar ao meio, rachar ao meio, né? Imagina só Abraão tendo que fazer, ou até mesmo pensar em algo impensável, né? Você pegar seu filho, e a Bíblia, essa passagem que a gente acabou de ler aqui, ela é bem enfática, né? Fala assim, seu filho, seu único filho, a quem amas, sabe? Não é aquele filho que dá trabalho, né? Não é aquele filho lá que não te obedece, que não gosta de você, que te responde, que, né, te repudia como pai, como mãe. Não, é aquele teu filho, o único filho a quem amas, certo? Mas mesmo assim, né, Abraão foi lá, quase fez o que tinha que ter feito, e na hora H, na hora que ele estava ali para imolar, né, Isaac, o Senhor aparece com um anjo e fala, Abraão, e ele, eis-me aqui. Imagina a calma dele, eis-me aqui, Senhor. A felicidade dele, né, a felicidade dele se apresentar, eis-me aqui, Senhor. Mas será que ele mudou de ideia, né? E realmente, graças a Deus, né, o Senhor mudou de ideia naquele momento, e ele não precisou oferecer o seu filho. E em todo momento, ele falando ali com o filho dele, quando o filho dele perguntou, pai, né, acho que Isaac já percebia as coisas, já não era uma criança, né, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele olhou lá, pai, olha, temos fogo, papai. Temos fogo. Papai, nós temos lenha. Olha que legal, papai. E agora, papai, está faltando alguma coisa para esse sacrifício. Né? Acho que nem passou pela cabeça de Isaac até o momento que ele foi amarrado, né, que ele seria o sacrifício. Porque o pai dele mesmo falou, não, o Senhor proverá. E o Senhor proveu. E naquele momento, né, depois que o Senhor proveu, Abraão colocou o nome ali daquele monte de o Deus proverá, Jeová Jireh, certo? Que é uma das maneiras como Deus é conhecido. Quando a gente fala em provisão, né, acredito que a grande maioria de nós, quando eu falo para você, Deus proverá sobre a tua vida, você imagina assim, Deus vai prover, sei lá, não vai deixar faltar comida, né? Ou só eu que sou gordinho que pensa assim, né? Não, acho que todo mundo pensa desse jeito, né? Deus proverá, né? Deus proverá. Então Deus não vai deixar faltar comida na minha mesa. Sempre a gente vai ter, né, o que comer. Ou a gente pensa em um bem, né, algo material. Deus proverá serviço para você, você vai trabalhar muito. Se bem que você estava pedindo dinheiro, né? Mas Deus proverá serviço para você ganhar dinheiro, ok? Então, às vezes, a maioria das vezes a gente pensa, né, em termos que a gente necessita, coisas que a gente necessita. A gente necessita comer?
Eu sim. Só eu, né? Tudo bem, não tem problema. Todo mundo de jejum eterno aqui, não tem problema, né? A gente precisa de dinheiro? Eu preciso. As contas estão lá, elas vêm, né? As contas não param, né? Graças a Deus elas não são eternas. Lá no céu a gente não vai precisar pagar conta. Aleluia, né? Nem trabalhar. E a gente vai comer. Aleluia, glória a Deus. E não vai engordar, né? O que eu mais espero no Senhor lá é o nosso banquete com o Senhor, a mesa, né? Fico imaginando as coisas que Ele vai fazer para a gente, né? Melhor que MasterChef. E não engorda, não dá colesterol, não dá nada. Então aqui a gente vê, né, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós vimos que, apesar de ter, né, provido um carneiro no momento da necessidade, Ele estava também provendo muito mais do que um simples carneiro para o holocausto. Ele estava provendo um milagre. Não é o Deus da provisão do carneirinho, é o Deus da provisão do milagre. Porque, primeiro, o carneiro não estava lá. O sacrifício era Isaac, o filho do riso. O sacrifício era para ser o seu filho, o seu único filho, a quem ele tanto amava. Mas a partir do momento que ele se dispôs a oferecê-lo como um sacrifício, a provisão veio como um milagre, de um carneirinho lá preso, com os chifrezinhos no arbusto, certo? Então o carneiro pode até ser um alimento, ele também pode ser parecido, né? Sei lá, você pode pensar de uma maneira de provisão, mas ele estava ali para substituir o filho da promessa, o riso de Abraão, né? Porque foi assim que Isaac e Sara, né, como Deus pediu para eles colocar o nome, porque quando Deus chegou com a promessa de que eles iam ter filhos, né, já era passado muito tempo, 100 anos para Abraão, 90 anos para Sara, e Deus falou assim: olha, eu vou fazer de você pais de multidão. Eu estou passando, Senhor, né? Não quero mais, desculpe, Senhor, o Senhor fez um milagre na minha vida, mas 3 está bom, não dou conta mais do que isso. Lógico que se o Senhor mandar, né, a gente vai ter que dar conta, né? Mas se for possível, né, se for possível. Ele riu. Não sei se foi um riso de deboche, né? Deus, o Senhor o Senhor não sabe de nada, Deus. Estou com 100 anos, Senhor. Já passou muito tempo, né? Né? Além de o Senhor ter que abrir a madre da minha esposa, talvez com 100 anos o Senhor vai ter que fazer um outro milagre, né? Vai ter que ser 2, né? Para que apareça um bebezinho. Com 100 anos a gente não tem a mesma disposição, né? As coisas não estão do mesmo jeito. A mulher já com 90 anos, né? Menopausa, já estava ali, né? Calor, muito calor, frio, muito frio, né? Calor, muito calor de repente. Mas o Senhor operou um milagre. Ou talvez o riso de Abraão, talvez para você que, né, é menos debochado do que eu, né? Acho que talvez o riso de Abraão para você foi: ai, Senhor, muito obrigado, né? Você riu de alegria, tenho certeza que isso vai acontecer, Senhor, né? Mas independente de qual tipo de riso foi o seu, ou foi o meu, ou de Isaac, ou de Abraão, ou de Sara, né? O nome do filho foi Isaac, né? O riso do Senhor. Então, eles haviam esperado isso por toda a vida. É muito tempo. Se você acha que você está esperando o seu milagre há muito tempo, alguém aqui tem 100 anos? A rainha Elizabeth quase chegou lá, né? Bem que a gente tem que ter certeza se ela morreu. Às vezes ela está escondida em algum lugar aí, não morreu ainda, né? Mas alguém aí tem 100 anos? Não. Alguém tem 90 anos? 80 anos? Eita, 70 anos? Tá, 60. Aleluia, glória a Deus. Bastante tempo. Poxa, a gente esperar 60 anos já é bastante. Imagina aqui, ó, eles esperaram 100 anos. Talvez eles já tinham até mesmo, esquece, Senhor. Não dá, já faz 100 anos que eu estou esperando esse filho da promessa, ele não vem. Estou esperando esse bebezinho, essa família que vai aparecer aí para mim, mas não vem. Então, se você acha que você está esperando muito tempo,
Ah, meu irmão, Abraão olha para você e fala assim: ah, meu filho, você é novinho ainda, né? É novinho ainda. Mas, mesmo assim, Deus proveu o filho. O Jeová Jirê, né, o Deus que provém, não é somente para o alimento, não é somente para o dinheiro, para o seu dia a dia, não, para o seu ganha-pão. Mas o Jeová Jirê é o Deus que proverá o milagre na vida de cada um de nós. Sabe um milagre que Deus está provendo nesse momento na sua vida? Você está vivo. Já é um milagre. Outro milagre de Deus está provendo na sua vida, é você estar aqui. Porque você sabe a luta que de repente muitos de nós, ou a maioria de nós aqui, tivemos que passar para chegar até aqui hoje. Não hoje, exatamente no dia de hoje, mas de repente o seu processo de conversão. Quantas coisas você teve que deixar, tantas coisas que você teve que abrir mão, né? Coisas que você considerava ali muito importante, né? Que você não abria mão, até que o Senhor foi lá: pô, filho, deixa isso aí logo, vamos lá, sabe? Com todo amor e carinho, veio, te abraçou e te trouxe para Ele. E hoje você está aqui. Isso é um milagre. E assim como Deus proveu o milagre do carneirinho ali, Deus também proveu o milagre da multiplicação para Abraão e Sara. Deus ficou então conhecido naquele momento do carneirinho como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Não porque veio somente o alimento, né, o holocausto, mas porque o milagre que poupou a vida de Isaac apareceu. Na Bíblia, a gente vê Deus sendo conhecido por várias outras maneiras, por outros adjetivos. Eu costumo orar assim, falo: Senhor, é difícil, é impossível existir um adjetivo só, né, uma palavra. Adjetivo é uma palavra que dá qualidade para as coisas, tá bom? Então é difícil ter um único adjetivo, uma única palavra que a gente possa determinar o que Deus é. Sabe quando você estava apaixonado pela tua esposa, né, e olhava nos olhos dela e falava assim: meu amor, você é o sol da minha vida, você é o ar que eu respiro, e até sai açúcar, começa a melar, que tudo, fica tudo melado, né? Mas tipo assim, você não tem mais tantas palavras, é tanto amor que você quer expressar por aquela pessoa, e você não consegue, né? Eu olho para a minha pequenininha, para a Maria Helena, está acordada? Nem acordou, filho, né? E tipo assim, de madrugada ela acorda, acorda, né? E acorda, de manhã uma hora assim, acorda. Mas a gente olha para ela de madrugada, mesmo com sono, né? Assim, meio que, a gente olha para ela, ela chorando, né? Para a gente berrando, a gente abre o sorriso. Ah, filho, vem cá, taca a mamadeira, dorme, né? Aqui, coloca ela de novo. Mas eu costumo olhar para ela e falar assim: oh, meu coraçãozinho fora do peito, né? É tanto amor que a gente tem, porque é o coração que está batendo para fora. E não foi assim quando de repente você encontrou tua varoa e, né, tentar expressar, né, o seu amor por ela e não consegue, não acha palavras, né? Falta em Nihongo, falta em inglês, falta português, falta o que for, né? E você não consegue achar. Então Deus também é um Deus muito mais lindo e maravilhoso, é uma pessoa muito mais linda e maravilhosa do que eu e você, do que a tua esposa, desculpa, tá? Esposa, não fica bravo comigo, tá? Lógico que o seu marido vai falar que você é linda e maravilhosa, mas eu não posso, eu sou casado, tá? Mas Deus, Ele também é difícil de qualificar. Então aqui na palavra do Senhor, ao longo dos tempos, a gente vê Deus sendo chamado de várias coisas, né? Algumas delas, como a gente acabou de falar, Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que proverá. É o Deus que prove as coisas, né? O nosso Deus provedor, não somente alimento, não somente nos bens, mas também no milagre da vida, né? Para Abraão, o milagre foi o filho da promessa, certo? O filho dele, né? Temos outras maneiras de vermos na palavra do Senhor, como Deus é conhecido, como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, certo? Jeová Shalom, o Deus da paz, né? Mas também temos o Senhor dos exércitos.
Então temos várias maneiras que foram encontrando na Bíblia, de uma maneira de poder qualificar, de falar quem é Deus, né? E eu costumo nas minhas orações falar, Senhor, o Senhor é Deus, e não existe outro adjetivo melhor do que esse. O Senhor é Deus e não tem como eu falar mais do que isso. É Deus, lindo e maravilhoso, poderoso, cheiroso, né? É o Deus, nosso Deus, bom, mas poderoso, firme, né? Justo. Esse é o nosso Deus. E naquele momento, como a gente estava falando agora, como ele estava sendo conhecido como Deus provedor, o que prove, certo? Abraão estava passando por um processo bem difícil, de ter que abrir mão do milagre dele, certo? Por alguém que ele esperou por 100 anos, e um pouquinho mais, né? Para que pudesse abraçar, cheirar, né? Aquele cheirinho de cachorrinho molhado, né? Aquele bebezinho com cheirinho de... Ele teve que esperar 100 anos para isso, mas o milagre dele veio. E o milagre é uma bênção. Você crê nisso? Que o milagre é uma bênção? Mas, por favor, o milagre é algo muito bom. Mas, dependendo de como a gente tratar o milagre, ele pode ser algo muito ruim. Eita, pastor, como assim, pastor? Como que o milagre pode ser uma coisa ruim? Olha lá minha filha, coisa fofa, como que pode ser ruim? Não, ela é boa, mas a maneira como eu vou tratar ela e quem ela vai ser para mim, pode ser algo ruim. Vou te mostrar isso. O milagre pode ser algo ruim nas nossas vidas quando a gente ama o milagre mais do que o Deus do milagre. Isso acontece com mais frequência do que deveria. E eu vou te mostrar aqui em exemplos bem simples. Quando o povo saiu da escravidão, saiu lá do meio do Egito, sendo escravo durante anos, certo? Para eles era muito mais importante chegar na terra prometida do que o Deus da terra prometida. Porque no meio do caminho, eles começaram a reclamar. Não vamos chegar não, pô, esse trem está atrasado, né? O motorista acho que dormiu, passou do ponto, a gente não chega nunca, né? Uma viagem que deveria ser curta, né? Acho que ele se perdeu, aí a gente está rodando, e não chega nunca. Meu irmão, pensa comigo, eles já tinham sobrevivido a um exército inteiro do Egito, correndo atrás deles, eles viram o mar se abrindo, para eles poderem passar sequinho, entendeu? Nem bronzeador eles não passaram, e passaram de boa, certo? Mas eles estavam reclamando que eles não estavam chegando. Para eles, o que era mais importante naquele momento? A terra prometida, do que o Senhor da terra prometida. E isso acontece muitas vezes comigo, com você, né, no nosso dia a dia. Existem reis que se tornaram reis por causa de Deus, como o exemplo de Saul, escondido lá no meio dos cestos, né? E Deus falou, não, é você aí, ó, você vai ser o rei. Ele, depois que ele se tornou rei, Deus para ele não significava mais nada. Não significava nada, que ele não conseguiu nem esperar o profeta chegar para oferecer o sacrifício. Não, Deus está atrasado, como se o Senhor se atrasasse, né? Eu acho até engraçado quando a gente fala também, né? Deus está com pressa. Meu irmão, Deus não está atrasado, Deus está no tempo dele, né? Se a gente fala que Deus está com pressa, dá a impressão que Deus está atrasado, porque eu estou com pressa quando eu me atraso, né? E eu acho engraçado de falar, Deus está com pressa de fazer as coisas. Não, Deus está no tempo dele, Ele tem todo o poder, meu querido. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, né? Às vezes a gente tem pressa para que as coisas aconteçam, mas Deus não, está acontecendo, e Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que a gente ia ficar correndo para lá e para cá. Às vezes a gente se perde, que nem as formigas se perdem no meio do caminho, né? Mas depois a gente se encontra de volta no trilho, graças a Deus, certo? Mas aqui nesse momento, Saul, ele tinha esquecido Deus que tinha transformado ele num rei.
E o milagre de se transformar rei se tornou muito mais importante do que o próprio Deus que colocou ele lá. Na minha vida e na sua também acontece. Olha só, não cutuca, por favor, seu marido para não dar ruim, nem sua esposa, principalmente sua esposa, para não dar pior, entendeu? Quantas esposas ou filhos aqui, de repente, gostariam de ter a atenção que o marido ou o pai dá para o videogame, para o trabalho, para o carro, para o celular, né? Talvez o seu marido, ele cuida tão bem do seu carro que a vontade de... às vezes você chega do lado dele e fala assim, vrum, vrum, né? Para ver se ele dá também uma puridinha em você, coloca uns brincos novos, né? Uma roupinha nova, né? Chega do seu marido hoje lá de casa e fala, vrum, vrum, né? Vai ser muito engraçado, vou me divertir. Se você fizer isso, depois você me marca lá. Certo? Porque às vezes você está ali, sabe? Tem uma pessoa tão importante do seu lado, seu filho, seu marido, o meu filho mais velho, ele gosta muito de atenção. E ele é sempre, papai, vem comigo, papai, faz comigo. Não deitei com você, não deitei com a mamãe. É um processo com o Macai para fazer ele dormir, que ele tem que deitar um pouquinho com a mamãe, depois ele fala, mamãe, tchau, já, agora é a vez do papai. Aí deita um pouquinho com o papai, que aí que ele dorme, né, sabe? Grude, né? Mas eu preciso dar essa atenção para ele. Porque é muito mais importante do que todas as coisas, pelo menos naquele momento, se eu posso, é ele, para dar essa atenção para ele. Às vezes, você está aqui, né, a tua esposa está implorando para você comprar alguma coisa, levar num restaurante de alguma comida gostosa que você nunca vai descobrir qual que é. Tá? Essa comida de gostosa que ela tem vontade de comer não existe, mas leva em qualquer um, pelo menos, né, você tentou. Às vezes ela está implorando a atenção sua. Ou teu filho está implorando a sua atenção. E você está lá, sei lá, dando uma voltinha de moto, não tem problema com isso. Né? Eu gosto de moto, é da hora. Tá? Você está lá, jogando videogame, né? Chegando na final da fase, não sei de que game que está agora. Né? Ou está lá, dando um trato no seu carro. Ou uma coisa que para você, de repente, não é ruim. Certo? E trabalhar não é ruim, meu irmão. É bênção. Tem que trabalhar. Duas qualidades que o homem tem que ter, pelo menos. Nem dente na boca não precisa, mas pelo menos ele tem que ser trabalhador esforçado. Menina solteira, começa por aí. Se ele não for nem trabalhador, nem esforçado, ele já está começando com negativo. Entendeu? Eu era trabalhador esforçado quando a gente conhecia pastor, só gastava bastante, mas é que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Mas pelo menos as duas eu tinha. Né? Então, pelo menos isso. Mas às vezes você está lá, você trabalha tanto, meu irmão, para trazer a provisão na sua casa, certo? Que o milagre da provisão se torna mais importante do que a tua família. Ou até mesmo que o Deus do milagre. Porque sabe quem te deu o carro? Sabe quem te deu o game? Sabe quem te deu a família que você tem? O Deus do milagre. Que eu não sei você, meu irmão. Eu olho para mim, para o meu casamento, eu olho para minha esposa e falo assim, Deus, foi um milagre ter casado comigo. Né? Eu costumo falar isso, falei isso outro dia no ministério japonês, falei assim, olha, faltou ela orar, eu orei bastante para casar. Né? Por isso que minha esposa veio bonita, né? Porque eu orei bastante. Agora ela orou pouco, né? Jogar naipe, é o que tem. Né? É onde chegou a fé dela. Agora os maridos, né? Quantos, aqui no caso dos maridos e filhos, quantos maridos e filhos aqui gostariam de ter o mesmo amor, o mesmo respeito que a esposa, né? Dá de repente ao seu estojo de maquiagem. Aquele negócio que não pode relar. Né? Tem tantos pincéis hoje em dia, né? Eu tenho saudade da época que a pastora só tinha um. Né? Hoje tem um estojo de pincel. Os meninos, é o sonho de consumo deles mexer com aqueles pincelzinhos lá. Né? Para pintar as coisas e tudo mais. Né? Antigamente a pastora tinha um estojinho de maquiagem, tinha 4 cores. Né? E era para tudo. Né? Colocava em todos os lugares. Né? Agora não, tipo assim, 20 cor para bochecha, 20 cor para testa, 20 cor para não sei aonde, sabe? É um negócio complicado, certo? De repente você dá tanta atenção para as suas roupas, né? Para as suas amizades, para as suas amigas, e até mesmo para o seu trabalho. Porque mulher empreendedora é complicado. Né? Às vezes você vai dormir com uma mulher empreendedora, aí você dorme com o serviço. Né?
Às vezes eu estou dormindo com a pastora lá e está cheio de caixa na minha mente, das encomendas. Porque tem que fazer isso amanhã? Amor, deixa o serviço lá, já acabou o horário, desangueou, pelo amor de Deus, vamos dormir, né? Pelo menos vou dormir. E o milagre, que é você ter uma família, e é um milagre que é você ter um filho, ele está ali largado. E o Deus do milagre, que te deu todas essas coisas, que deu roupa para você vestir, todas da Shein, não, ok? Todas as roupinhas que o Senhor te deu, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Jeová Jirê. Você não ama somente o Jirê, você ama o Jeová Jirê. Não é só a provisão, mas é o Deus da provisão. Por isso que eu falo para você que, às vezes, o milagre na nossa vida pode se tornar uma coisa ruim, se ele não estiver no lugar certo. Porque aquilo que nós temos é um milagre nós termos, porque não é merecimento de ninguém. A única coisa que eu e você merecemos é a morte. Porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a... Eita, está faltando ler Bíblia, hein? A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, ok? Quem aqui peca? Misericórdia, ergue a sua mão aí, pelo amor de Deus, que eu sei que você peca, mesmo escondido, ok? Mesmo sem ver, todo mundo peca. Às vezes, só por você não ter erguido sua mão, você já pecou. Então, ergue a mão porque você não ergueu, entendeu? Certo? Tudo que a gente tem, não é porque a gente merece, é porque o Senhor resolveu abrir as comportas do céu sobre as nossas cabeças e nos abençoar com o milagre da provisão. Mas a provisão não pode ser maior do que o Deus dela. O milagre não pode ser maior do que o Deus do milagre. E é exatamente isso que o Senhor estava tentando provar, quando Ele pegou Abraão e falou: Abraão, pega teu filho, a quem você ama, teu único filho, leva lá para o monte que você vai oferecer ele. E Abraão passou no teste, com louvor, né? Porque ele foi para oferecer. Quando chegou lá, o Senhor teve misericórdia, teve graça dele, falou: não, pera, não precisa oferecer não, né? Como você já teve coragem, eu vou te abençoar. Colocou lá um carneirinho para ser imolado no lugar. E Deus abençoou a vida dele. Agora pensa comigo. Existe uma palavra na Bíblia, né, muito conhecida no meio cristão, para as coisas que têm mais valor do que Deus. Como se chama? Ídolos. Não é o programa, tá? Existe ainda esse programa? É um programa de canto, sei lá, que apresenta alguma coisinha lá, tá? Não é esse não. Hoje em dia existe muito, né? Os adolescentezinhos de plantão aí, os coreanozinhos lá, os japonesinhos aqui, né? Ídolos, né? Aidoru. Quando você coloca algo, coloca amor, mais amor em alguma coisa, em alguém, em alguma situação, em algum sentimento, certo? Maior do que o amor que você tem a Deus. Quando o milagre, às vezes nesse exemplo que eu estou te dando, você tem mais amor pelo milagre do que a Deus, você está idolatrando aquilo. E infelizmente a gente tem essa tendência para a idolatria. Não é de hoje, é desde o começo do tempo. Foi lá, nosso irmão foi lá fazer as tábuas. Coitado, gente, né? Hoje em dia a gente vai escrever alguma coisa tudo no telefone, né? Aí Moisés subiu no monte para fazer as tábuas. Não tinha ninguém para digitar para ele não, gente. Você está reclamando aí? Ele estava lá digitando, né? Digitando com a marretinha lá nas tábuas, certo? Enquanto isso, o que o povo fez? Um ídolo. E ainda fala assim, né? A gente jogou o ouro ali e saiu esse bezerro de ouro. Sugoi, né? Esses ferreiros são sugoi, né? Só jogar as coisas ali e sai o bezerro de ouro. A gente tem uma tendência a idolatrar quando a gente está perdido.
quando a gente ama demais. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Para você que de repente, eu sei exatamente como é isso. Porque eu demorei 7 anos orando, fora o tempo sem orar, certo? Para ter filhos. E a gente ficava pensando, meu Deus, o Senhor não vai nos abençoar? Né? Todo mundo tem, né? O pessoal casava depois da gente e tinha filho. Eu falei, passou minha frente, rapaz. Pega a fila aí, né? O cara não vem assim, casa depois, tem filho antes, tem que esperar, né? Ou sem pai. E sem filho naquele momento. E a gente chorava. Dia dos pais, dia das mães, era terrível para a gente. Né? A gente recebe todo o amor da igreja, né? Porque o pessoal vinha, pastora, né? Dava para a pastora no dia das mães, ela ficava feliz, mas para ela era terrível. Né? Até que o Senhor nos agraciou com 3. Né? Aleluia. E eu peço ao Senhor perdão, Senhor, porque eu vou operar. Perdão. Não dou conta mais. É desesperador. Mas eu fico pensando, é difícil para mim, às vezes eu tenho que lidar com isso. Porque, Senhor, meu filho nunca vai ser mais importante do que o Senhor. Não deve, não pode ser. Mas não é fácil você lidar com isso. Quando de repente teu filho está com febre e é dia de culto, a vontade de falar o quê? Fica em casa. E eu fico, né? Por causa do corona agora, né? Agora a gente fica. Mas antigamente a gente vinha do mesmo jeito. Sem o corona a gente tinha que vir do mesmo jeito. E eu lembro quando meu filho tinha 3 meses, o Samuel tinha 3 meses, ele nasceu em junho, julho, agosto, em 2 meses, ele tinha 2 meses de vida. E a gente teve uma conferência de fogo. Quem estava na época da conferência de fogo? Lá em Randa. Tínhamos acabado de ter Randa, Randa não tinha nem ar-condicionado. E a gente ia ter conferência de fogo, né? Uma conferência do Reinhard Bonk, ia ser fogo, né? E a gente vai levar ele, tem 2 meses só, né? O médico fala para a gente não tirar nem de casa com 3 meses, até antes dos 3 meses, né? E a gente falou, não, vamos, né? Nem pensamos 2 vezes. Fomos abençoados, mas coitado, ele chegou em casa, passou a semana fedendo, coitadinho, tinha 2 meses, suou tanto, que saiu um monte de feridinha nele, cheio de pus. Mas a gente já está aí, feliz da vida, né? Feliz pra caramba da vida. Ele não pode ser mais importante do que o Deus que deu ele para mim. A idolatria é você amar algo, cultuar algo, mais do que você ama ao Senhor. E era exatamente isso que o Senhor estava tentando mostrar para Abraão. E é exatamente isso que Ele continua tentando mostrar para mim e para você. Que talvez você não tenha ídolos na sua casa, uma estátua esculpida de alguém, certo? Mas talvez você tenha ídolos na sua casa e na sua vida. É natural a gente cuidar das coisas que são valorosas para nós, que têm um valor. É natural isso. Mas não é ideal que isso se torne um ídolo para nós. Os ídolos, eles podem ser tangíveis, que você pode tocar, né? Como, sei lá, pode falar, seu carro pode ser um ídolo para você, sei lá, o seu telefone pode ser um ídolo para você. Todo mundo tem senha no seu telefone, né? Tua esposa sabe a sua senha? Teu marido sabe a senha? Pode ver, né? Tá bom. Pode ver o grupinho do WhatsApp, né? Não tem problema. Entende? Tem alguns ídolos que a gente não quer que ninguém toque. Pode ser bens, pessoas. Né? Para as mães é um pouquinho mais difícil, eu acredito. Que mãe tem aquela tendência de, né? Ai, meu filhinho, né? Não vai se machucar nunca na minha vida se eu deixar, se eu estiver aqui. Né? Nunca vai queimar o dedinho. Se cair, eu vou te ajudar a levantar. Né? Os meninos caem lá em casa. Levanta. Eu sou assim, pelo menos, né? Caiu um lá, levanta. Porque você fica lá, não estou dito. Aí começa a chorar, porque está recebendo atenção demais. Né? Levanta, vai brincar. E eles saem correndo por aí. Né? Os ídolos também pode ser algo intangível, que a gente não consegue tocar. Um sentimento, né? O seu ódio por alguém, o seu amor por alguém, né? Sua raiva por alguém, sua falta de perdão por alguém. Não, isso aqui ninguém toca. Né? Isso aqui é inegociável, Senhor.
né? O Senhor pode até tentar, mas aqui não. Então você está idolatrando aquilo, meu irmão. Ou até mesmo uma posição. Eu sou o pastor, né? Às vezes as pessoas se perguntam o nome das pessoas, né? De algumas pessoas, já vi algumas coisas acontecer assim. Qual é o seu nome? Pastor tal. O nome dele é pastor, agora eu não sabia não que o nome dele é pastor, virou sobrenome. Certo? Às vezes o seu ministério pode ser um ídolo para você. Eu sou do louvor, né? Eu toco, toco alguma coisa aqui melhor do que ninguém. Ninguém toca, certo? Ninguém é melhor do que eu, né? Eu sou, eu sou empresário, eu sou chachô. Ei, aleluia, hein? Você virou chachô achando que você não ia trabalhar, você ia trabalhar só 8 horas por dia, você trabalha 24, né, Márcio? Pode ser isso. Se existe algo na sua vida que você está amando mais do que o Senhor, meu irmão, você está idolatrando isso. E eu estou lendo um livro, chama Deuses Falsos, Falsos Deuses, do Timothy Keller, né? E ele fala muito sobre isso, sobre as coisas que para a gente eram um milagre, algo que a gente esperava muito, estava esperando muito há muito tempo, desejando muito, e depois que a gente recebe isso, aquilo se torna para a gente um ídolo, e em vez de bênção se torna uma maldição, porque ele está ocupando um lugar que não é dele, está ocupando o lugar do Senhor, de Deus. E quando a gente olha na palavra do Senhor, a gente pode ver que muitas vezes isso aconteceu, e ao longo da Bíblia a gente vê isso acontecer com muita frequência, e uma das lutas de Jesus, uma das brigas de Jesus, é exatamente com a idolatria, porque a idolatria leva a gente à religiosidade. Meu irmão, quando a gente vai louvar o Senhor e falar para Ele que a Ele é a honra, a Ele é a glória, tem que ser uma verdade para mim e para você. Não é cantar por cantar. Não é simplesmente a gente abrir a nossa boca, ou às vezes nem abrir. Mas às vezes lá para fazer as dancinhas no TikTok, você está todo feliz lá, né? Não tem problema, não tem vergonha nenhuma. E olha que chega bem mais longe, né? Milhões de pessoas, bilhões de pessoas podem ver. Mas para a gente de repente erguer a nossa mão, né, e louvar o Senhor para falar que a Ele é a honra, ou Ele é a glória, a gente tem receio e vergonha, né? Fica aí todo escondidinho, tem vergonha lá de orar ao Senhor, mas quando você vai fazer outras coisas, de repente você não tem. Isso se chama religiosidade, porque você está idolatrando. Espera aí, mas tu está idolatrando quem então, pastor? Você pode ser um ídolo para você mesmo, quando de repente você tem vergonha de falar do Senhor e do teu Deus, quando você tem vergonha de dizer quem você é, ou pelo menos quem você deveria ser. Mas só existe uma maneira de lidar com idolatria, não é morrendo, tá? Não vamos matar ninguém aqui, né? Não fisicamente, mas é o arrependimento. Idolatria não é negociável, não é algo que você negocia para o Senhor. Senhor, não, olha, segunda, quarta, dias da semana, segunda e sexta, segunda a sexta, eu, vou idolatrar as coisas lá em casa, tudo. Sábado e domingo, domingo eu vou na igreja já, aí é só o Senhor, 100%. Não é negociável, certo? Não é negociável. A única maneira da gente idolatrar o Senhor, a gente não idolatrar as coisas que a gente deveria, deixar a idolatria, é o arrependimento. E sabe o que é arrependimento? Sentir aquela dor do nosso peito, de quando a gente machuca alguém que a gente ama. Você já machucou alguém que você ama? Eu já. A pastora que eu diga.
Não bato nela não, tá, gente? Fica tranquilo. Às vezes sem querer, né? Uma vez eu fui pegar ela, foi muito carinho, né? Pegar ela no colo assim, aí bateu a cabeça dela na quina da porta do carro. Assim. E até hoje, quando eu vou pegar ela de algum jeito, ela fica meio assim, tipo assim, eu vou apanhar de algum lugar. Teve uma vez que, olha com toda essa minha altura, uma vez eu bati a cabeça dela na batente da porta, dando carinho, né? A gente não faz por querer. Quando você machuca alguém que você ama e não queria ter machucado, você sente algo. Uma dor muito profunda no seu peito, no seu coração. E isso chama arrependimento. E é isso que a gente precisa fazer se a gente tem algum tipo de ídolo na nossa vida. Semana passada a gente celebrou a Santa Ceia aqui na igreja. Foi, né? E o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é a nossa renovação da nossa aliança. É a mesma coisa que você chegar na sua esposa todo dia e falar assim, amor, te amo, você é a mulher da minha vida. Né? Algumas vão gostar, os outros vão ficar sem graça, sabe? Mas vão gostar também, ok? E a Santa Ceia é a mesma coisa. A gente reafirmar a nossa posição com Cristo. Sabe? Eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi servir ao Senhor e isso eu não negocio. E você lembrar de tudo que você passou e principalmente você lembrar de tudo que Deus passou para que você pudesse celebrar a Santa Ceia e ter vida. Aí eu estava no culto japonês, né? Fizemos a Santa Ceia lá, acaba um pouquinho mais cedo e eu estou atrasado, né? Acaba um pouquinho mais cedo e aí desci, cheguei aqui atrás, estava na hora da Santa Ceia e o meu filho Samuel lá atrás, no colo da pastora chorando, copiosamente chorando. E o meu filho é bem expressivo, né? E eu perguntei depois para a Mônica o que aconteceu, né? Ela falou assim que na hora da Santa Ceia colocaram um vídeo de Jesus sendo crucificado. Meu filho chegou até ali o meio, né? E ele estava lá atrás no colo da mãe. Ele chegou até o meio aqui, meu filho de 5 anos. Chegou aqui no meio aqui, olhou assim para ver o que era. Ele olhou Jesus sendo sacrificado, apanhando no nosso lugar. Colocou a mãozinha no rosto, assim, tapando o rosto. Aí a Angélica ainda pegou ele no colo, levou ele lá atrás. E a minha esposa perguntou, por que você está chorando, filho? Ele, tadinho, eu não sabia que era assim, mamãe. Eu não sabia que ele passou por isso, mamãe. Tadinho, chorando copiosamente. Tipo, por que estão fazendo isso com ele, mamãe? Por que estão fazendo isso com ele? E Deus ministrou no coração da Angélica, né? Que era assim que a gente também devia celebrar a Santa Ceia. É assim que a gente também deveria celebrar a nossa vida. É assim também que a gente deveria celebrar os nossos milagres. Com o nosso coração copiosamente quebrantado. Sabe? Se o nosso coração não consegue se quebrantar num momento tão importante do culto como uma Santa Ceia, que a gente vai lembrar de onde o Senhor nos tirou, lá do lixo que você comia, e te trouxe para cá hoje, comendo o melhor dessa terra, certo? Daquela vida mesquinha e medíocre que você vivia, e hoje você tem uma vida que você pode dizer, ou deveria pelo menos poder dizer, que é realmente livre. Tem algo errado. E esse algo errado é porque alguma coisa não está no lugar certo. E se alguma coisa não está no lugar certo, é porque tem alguma coisa que está no lugar de Deus. O que nos faz ficar indiferente para as coisas que acontecem. Só uma Santa Ceia, tem todo mês, né? Só mais uma como milhares que eu vou celebrar até o Senhor voltar. Às vezes você até esqueceu que Jesus vai voltar. Está tão ocupado em viver o seu milagre aqui, que o maior milagre da salvação, está tão bom aqui, né? Vou negociar, às vezes você quer ficar. Problema teu, né? Eu quero ir. Que a gente esquece.
que o Deus do milagre está esperando por mim e por você. O meu Deus do milagre quer quebrar ídolos na tua vida hoje. Eu sei que a gente ama muita coisa, né? Não é errado se amar seus filhos, sua esposa, seu marido, mas só não pode ser um amor maior do que você tem que ter por Deus. Lá em Gênesis, como a gente leu no finzinho do capítulo, da passagem, no versículo 17 em diante, fala assim: deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa proposta também ainda é para hoje, para mim e para você. Deus quer nos abençoar e multiplicar quem nós somos, né, e aonde nós estivermos. Essa igreja começou com poucas pessoas, e hoje nós somos centenas. Aleluia, glória a Deus, né? Possuiremos a cidade dos nossos inimigos. Isso aqui era um patinco, meu irmão. Vamos dizer que é o centro da perdição, né? E hoje é uma igreja abençoada, glória a Deus. E o mais importante, a gente vai fixar residência no céu. Lá é a terra prometida, a terra onde o Senhor quer que a gente chegue, né? Porque Ele falou para Abraão: vai para uma terra onde eu te mostrarei. A terra que Deus mostra para mim e para você, não é essa terra que a gente pode tocar. A proposta que Deus tem para mim e para você é salvação, é paraíso, o lugar onde você não vai precisar lutar com esse teu desejo de idolatrar outra coisa, porque teu corpo não vai ser corruptível, o pecado que habita em mim e em você não vai estar mais lá, certo? O desejo de fazer as coisas ruins e erradas não vão estar mais no meu nem no seu coração. Isso é paraíso, isso é paraíso. Não precisar mais lutar com a tentação, isso é paraíso, e é isso que o Senhor tem proposto para mim e para você. Mas para que isso possa acontecer, os ídolos precisam cair, e o arrependimento precisa acontecer. Então, meu irmão, eu sei que talvez não seja uma palavra muito gostosa de se escutar, mas eu também não sou uma pessoa que gosta de fazer rodeios. Eu sou direto, sem enrolar. Se existe algum tipo de idolatria na tua vida, hoje é o dia de quebrar esses ídolos. Se existe algum sentimento que você idolatra, hoje é o dia de quebrar esses ídolos. Se existe algum tipo de, sei lá, de coisa que você idolatra, hoje é o dia de você quebrar essa idolatria. E que isso possa gerar em você, e em mim, em nós, arrependimento. Para que a gente possa fixar residência no céu. Amém. Gostaria que você se colocasse em pé. Não existe nada, nem ninguém, coisa alguma mais importante que Deus. Não deveria existir nada, nem ninguém, nenhuma coisa mais importante do que Deus. Não deveríamos amar nada, nem ninguém, nem coisa alguma mais do que amamos a Deus. Porque se isso acontecer, nós estaremos idolatrando. E é exatamente isso que o Senhor não quer que a gente faça. Se tem alguma coisa fora na sua vida, fora do lugar, fora dos eixos, que não está encaixando, sabe quando as coisas parecem que não encaixam? Você tenta de todo jeito e não encaixa. Procura sondar o seu coração e ver se de repente Deus não está no lugar que Ele deveria estar.
pega isso que de repente está no lugar de Deus, esse ídolozinho, e quebra ele. Não quebra a sua esposa, pelo amor de Deus, né? Nem seus filhos. Mas quebra essa percepção errada das coisas. Quebra esse orgulho. Quebra esse medo. Quebra essa vergonha. Porque às vezes medo, vergonha, orgulho é um ídolo pra gente. Então quebra isso. E deixa Deus no lugar que deveria estar. Se hoje, isso é para corajoso, hein? Se hoje você precisa disso, eu te chamo a quebrar esse orgulho e vir aqui comigo, para que a gente possa fazer uma oração junto. Se existe alguma coisa que está no lugar de Deus na sua vida, que é mais importante do que Ele, e olha que é mais fácil de acontecer isso do que a gente imagina, eu te chamo, vem aqui na frente, porque isso é idolatria, meu irmão. E idolatria é o que Deus não quer de nós. Idolatria é exatamente o contrário do que Deus quer que a gente faça. Você pode amar teu filho, pode amar tua esposa, pode amar suas coisas, sim, pode, não é errado. Só não pode amar mais do que Deus, porque é Ele que te deu todas as coisas. Então, pode amar o seu ministério, seu cargo, sua profissão, pode. Só não pode amar mais do que Deus. Se você precisa, vem se consertar com o Senhor. E que você possa copiosamente, com todas as suas forças, buscar o Senhor nesse momento. Amém? Se não tiver mais ninguém, nós vamos estar orando pelas que estão aqui na frente. Agora, se você está ligeiramente impelido a vir aqui na frente, não deixa passar, vem. E não se levante mais nenhum ídolo na sua vida, mas que todos caiam. Gostaria de chamar os líderes para estar orando aqui por essas pessoas. E você que está aqui na frente, coloque a tua vida diante do Senhor. Menos de mim, menos de mim. Abre a sua boca para orar. Menos de mim. Abre a sua boca para orar. Menos de mim. A palavra de Deus fala que a gente crê com o coração, mas nós confessamos com a boca. Que Ele cresça, é com a boca que a gente confessa, não é com a nossa mente. Que Ele apareça. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado. E eu me constranja. Obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui. Glória. Obrigado por essa igreja maravilhosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor que o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós aqui. E se existe alguma coisa que está fora do lugar, coloca no lugar de novo. Se o nosso amor está no lugar errado, coloca de novo em Ti, Pai, porque nunca deveria ter saído de Ti. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, meu Paizinho querido, fixar residência, Senhor, porque em nome do Senhor Jesus não existe nada mais importante do que o Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, gera em nós, meu Paizinho querido, essa fé para crer aquilo que o Senhor pode, quer fazer, em nome do Senhor Jesus, a honra e glória do Senhor sobre nós. Da humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminuo.
A gente não precisa de mais de Deus. A gente só precisa de Deus. Não é mais de Deus, é só de Deus. Todas as outras coisas é consequência. Tudo que nós temos, tudo que nós vamos ter, tudo que nós geramos é consequência do nosso relacionamento com Ele. Em nome de Jesus, que os ídolos caiam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de fazer só mais uma pergunta. Gostaria de perguntar se existe alguém aqui hoje que de repente está escutando essa mensagem e ainda não entregou a sua vida para Jesus. E hoje gostaria de fazer isso, entregando sua vida para o Senhor, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Por que a gente precisa fazer isso? É simples, né? Deus criou o homem lá, colocou num lugar lindo e maravilhoso e falou assim: olha, você pode mexer em tudo, mexe em tudo aí, coloca o nome nos animaizinhos, mas só não come desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto você vai morrer, meu irmão. O homem, na sua desobediência, foi lá, fez exatamente o que não deveria. E aí então uma coisa que eu e você fazemos todos os dias: o pecado na vida do homem. Quando entrou o pecado, a palavra de Deus fala que Deus e o pecado não habitam, não coabitam no mesmo lugar. Então entrou o pecado, Deus saiu. Não, a casa está suja, meu irmão, não vou entrar aqui. E como a gente falou, o salário do pecado é a morte. E todos nós estávamos destinados a morrer e ir para o inferno. Mas Deus, sendo bom, Ele tinha um plano perfeito e infalível. Falou assim: eu vou enviar o meu filho amado, perfeito, para morrer no lugar de vocês. E foi isso que Jesus fez. Morreu por mim e por você. Carregou os meus e os teus pecados, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E é por causa disso que hoje nós precisamos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós possamos ter novamente a nossa comunhão com o Senhor e não sermos mais culpados dos nossos pecados, mas justificados pelo sangue de Cristo. Então, se você ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje gostaria de fazer isso, eu gostaria que você erguesse sua mão comigo, para que eu possa fazer uma oração com você. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, erga sua mão comigo e a gente faz uma oração junto. E ainda estão sendo mais específico, se de repente tem alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com o Senhor, erga sua mão comigo, eu também quero fazer uma oração com você. Se existe alguém que quer se reconciliar ou alguém que quer aceitar Jesus, por favor, ergue a sua mão e a gente ora com você. Se não tiver, a gente dá continuidade ao culto. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mas principalmente obrigado pela Tua verdade. Papai, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que nós possamos, meu Paizinho, que todos os dias escolher amar o Senhor em acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.